Aula 2 do curso Como desenvolver o seu site profissional passo a passo. E nessa aula a gente vai conhecer uma ferramenta fantástica que se chama GitHub. Seja bem-vindo ao canal Dev Investidor, canal esse que eu ajudo você a ganhar dinheiro com tecnologia. Eu me chamo Karan e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o GitHub. Já adianto vocês que essa aula em particular, eu acredito que vai ser a aula que vocês vão ter uma dificuldade um pouco maior, por ser um pouco abstrato para quem está conhecendo o GitHub pela primeira vez, mas eu garanto para vocês que é tranquilo, ok? E diante dessa dificuldade, o nosso foco aqui não é explanar muito, falar muito sobre o GitHub, e sim trazer uma breve visão com base naquilo que a gente precisa. O nosso foco aqui nesse curso é desenvolver um site profissional, mas para que a gente consiga fazer isso com profissionalismo e para que também a gente consiga hospedar o nosso site nessa ferramenta, é necessário conhecê-la. E ela apresenta aí uma série de benefícios e hoje não existe desenvolvimento de algo sem ter uma ferramenta de versionamento de código-fonte. Principalmente o Git, que hoje é a ferramenta mais difundida e mais utilizada por todos os programadores. Então, para aqueles que tiverem algum tipo de dificuldade, eu recomendo também que você assista essa playlist. Essa playlist é uma playlist lá do meu amigo Rodrigo Branas, que ele traz um curso completo explicando o que é o GitHub, os fundamentos, os principais comandos. De maneira bem didática, ele preparou essa ementa e eu recomendo que você assista caso você tenha alguma dificuldade, ok? Mas, para aquilo que a gente vai precisar, a gente vai conhecer um pouco do básico dessa ferramenta que já vai nos servir. Antes de a gente ir aqui para o nosso computador, eu preciso só explicar para vocês um pouquinho como é que funciona a estrutura da nossa aula, porque a nossa estrutura de aula obedece uma sequência, onde primeiro a gente traz um conteúdo um pouco mais teórico para fundamentar alguns pontos que a gente vai ver logo em seguida. Depois disso a gente vai para a parte prática, que é a nossa parte predileta, que a gente coloca a mão na massa e faz o que tem que fazer ali. Depois da nossa parte prática, a gente tem normalmente uma atividade, que eu faço essa atividade junto com vocês, e incentivo que vocês façam aí na sua casa também. E por último, a gente tem uma atualização do nosso site do curso, que a gente já coloca a mão no código e já edita o que tem que editar ali. Dessa maneira, então, a gente segue essa sequência lógica para conseguir ter um bom proveito desse conteúdo, tá certo? Então, sem mais delongas, bora para o meu computador. Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer um pouquinho então sobre o GitHub, e aqui a gente já entra. O que é o Git? Primeiro a gente tem que entender o que é o Git, para depois entender o que é o Hub. Então o Git ele é um sistema de controle de versão distribuído, usado para rastrear mudanças no código-fonte. Caramba, o que é o código-fonte? O código-fonte é aquilo que a gente escreve, é aquilo que a gente dá vida para o nosso sistema. Então o código-fonte é aquelas letras diferentes que a gente viu na aula anterior e que a gente vai ver também um pouquinho na aula de hoje. Bem, ele permite que várias pessoas trabalhem em um mesmo projeto, então eu gosto muito de fazer a seguinte analogia. Eu gosto de olhar para um projeto de software como sendo um projeto de uma casa. Quando a gente vai construir uma casa, a gente tem pedreiro, a gente tem marceneiro, a gente tem pintor, a gente tem arquiteto, engenheiro e por aí vai. No processo de desenvolvimento de software, a gente tem funções semelhantes para esse fim, porém de maneira não tangível, ou seja, eu não consigo pegar, é diferente de um tijolo, né? Porque eu vou construir algo que vai rodar dentro de uma tela de um computador, de um celular ou de um tablet, ok? Bem, para que ele serve? Ele serve para então armazenar o código-fonte, trabalhar simultaneamente com outras pessoas, contar a história do projeto, identificar quem fez determinada tarefa, por exemplo, então o pintor foi lá e pintou a parede. E o nome do pintor era Zezinho, então a gente vai conseguir ver, através do histórico do Git, que o Zezinho foi lá e pintou a parede. Então é muito interessante a gente olhar dessa maneira, e o Git é uma ferramenta essencial para quem trabalha no desenvolvimento desse software. E também tem outras características que a gente vai entender um pouco mais colocando a mão na massa. Existem algumas plataformas que utilizam o Git, as principais são GitHub, GitLab e Bitbucket, eu já usei essas três, e hoje a gente vai utilizar o GitHub. Nesse curso a gente vai utilizar o GitHub, que é a mais conhecida, beleza? Então tu pode imaginar como se fosse Git é a interface, Git é a especificação, e existem ferramentas que utilizam
essa interface, implementam essa interface. Então o GitHub utiliza o Git, GitLab utiliza o Git, Bitbucket utiliza o Git e por aí vai. Um outro motivo para a gente estar utilizando o GitHub é porque através dele a gente consegue hospedar um site de maneira gratuita. Para quem não sabe, quando tu vai ter que publicar um site, é necessário colocar esse site em um servidor. Então o GitHub, através do GitHub Pages, disponibiliza isso de maneira gratuita. Inclusive, eu tenho um exemplo que eu deixei aqui para vocês. Esse exemplo é de um curso que eu ofereci numa instituição, onde a gente hospedou esse blog lá no GitHub Pages. Então a gente consegue ver aqui uma série de informações. Inclusive eu vou deixar o link desse site na descrição desse vídeo, porque foi com base nesse curso que eu desenvolvi esse curso aqui. Beleza? E, além do mais, ele também permite que a gente coloque o nosso domínio, ou seja, o nosso objetivo final do projeto é colocar o nosso domínio próprio para rodar através da hospedagem. Então a gente não vai ter que pagar por uma hospedagem. A gente pode sim pagar por um domínio. Existem também opções de a gente ter um domínio gratuito, mas eu vou explicar um pouco melhor isso na última aula. Então, nosso objetivo é ter um domínio semelhante a cursositeprofissional.com.br e feito isso ele vai acessar o nosso sitezinho profissional que a gente está desenvolvendo no decorrer desse curso. Ok? Seguindo adiante, pessoal, não existe programador sem Git. Autor, eu mesmo. Nenhum programador que se preze não utiliza algum versionador de código-fonte. Eu já trabalho na área já tem algum tempo e eu já passei por outras ferramentas semelhantes ao Git, mas não tão boa. Então hoje, se existe algum programador que trabalha sem o Git, desconfie, porque tem algo errado. Então aqui a gente vai para a lista de comandos mais utilizados no Git. Talvez aqui fique um pouco abstrato para vocês, mas vai ficar mais claro quando a gente colocar a mão na massa. Então Git status apresenta como Git stag, Git clone, copia o projeto para o seu PC, Git pull busca as informações do servidor para seu PC, Git add adiciona os arquivos a serem comitados, Git commit informa que você concluiu algo, Git push envia as informações do seu PC para o servidor. E Git log apresenta o histórico de commit. Então, aqui a gente entra na seguinte lembrança. Lembre-se da sigla ACP, Add Commit Push, Add Commit Push, Add Commit Push. Essa é a sequência que a gente mais vai utilizar e a gente vai entender isso um pouco melhor na prática. Então, vamos à prática. E para ir para a prática, pessoal, a gente já vai aqui fazer a atividade 2 junto com vocês para que vocês consigam fazer essa atividade também. O primeiro item da atividade 2 é criar uma conta no GitHub, ok? Então, para criar uma conta no GitHub, eu vou acessar aqui o modo anônimo, vou acessar github.com, beleza? Vou até sair aqui, que eu estava com uma conta de teste, né? E vou acessar aqui, ó, Sign Up. Aqui ele vai pedir para eu informar um e-mail, né? Aqui, pessoal, eu estou utilizando uma ferramenta que é o Fake Mail. Basicamente, eu defino aqui um e-mail fake e ele já disponibiliza esse e-mail fake para mim. Então, só para conseguir mostrar para vocês como é simples, eu vou utilizar esse e-mail de teste, né? Então, eu vou acessar agora aqui. Vamos lá. Dev site profi, continue. Vou criar um password. O password eu vou colocar esse password aqui. Username é o nickname de vocês, tá, pessoal? Então pode colocar o mesmo nickname, talvez que você utiliza no Instagram, Twitter e etc. E se eu quero receber informações por e-mail, não quero. Agora tem que fazer uma verificação de segurança aqui, só para a gente passar isso adiante. Tem que selecionar duas imagens que são iguais. E aqui. Beleza, feito isso. Agora eu vou criar a conta. Pediu para um código de segurança, né? Esse código de segurança ele vai vir por e-mail. Então veio aqui por e-mail para vocês. Vamos lá. Vou pegar aqui o meu código de segurança e vou colocar aqui. Feito isso, quantas pessoas trabalham com você? Apenas eu. Aqui eu vou deixar vazio. E tem duas opções aqui, Free e Team. Essa aqui é uma versão paga, tá, pessoal? Mas eu já utilizo o Git aí há anos e nunca precisei utilizar a versão Premium. Então, a versão Free vai nos atender perfeitamente e a conta foi criada com sucesso.
Seguindo adiante, pessoal, agora eu tenho que baixar o Git. Eu já tenho o Git instalado na minha máquina, então eu pensei, poxa, de que maneira que eu vou conseguir fazer isso? Então eu decidi criar uma máquina virtual aqui rapidinho, só para conseguir fazer isso. Para baixar o Git, a gente vai acessar, a gente vai digitar aqui no Google Git Download Windows e vai vir nessa opção aqui, ó, Git for Windows. Caso alguma pessoa queira instalar um sistema operacional diferente do Windows, eu recomendo que você procure aí no YouTube, porque tem uma infinidade de tutoriais ensinando a instalar tanto no Mac quanto no Linux. Mas, como eu sei que a maior parte das pessoas utiliza o Windows, a gente vai fazer esse exemplo baseado no Windows. Então vocês vão clicar aqui e vão baixar esse cara. Eu já baixei ele, já está aqui na minha máquina, tá? Então agora eu vou executar ele, beleza? Pessoal, e aqui é muito simples, tá? É sim, next, next, next e só confia, tá? Inclusive vou acelerar esse vídeo. Enquanto ele vai instalando aqui, eu já vou aproveitando para acessar o GitHub dentro dessa máquina virtual, ok? Então eu vou acessar o GitHub e vou acessar com base naquele usuário e senha que eu coloquei. Então eu vou entrar aqui, ó, entrar. Eu estou dentro de uma outra máquina, tá, pessoal? Por isso que ele não apareceu logado. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Dev site profi e o nosso password. Beleza, vou entrar aqui. Agora já entrei com sucesso. Vou salvar aqui. Deixa eu ver se terminou aqui a instalação. Ó, terminou a instalação. Vou clicar aqui para dar um launch Git Bash. Ele vai abrir uma telinha de terminal, que a gente já vai entender um pouco melhor do que se trata. Vou fechar essa tela. Antes de a gente ir para a tela do terminal, pessoal, eu vou explicar para vocês de maneira bem sucinta a interface aqui do Git. O GitHub é como se fosse uma rede social para programador, onde vocês colocam o código-fonte e vocês conseguem fazer uma série de interações através dessa ferramenta. Nesse curso a gente não vai dar um foco muito grande no GitHub, porque não iria se estender muito, mas basicamente a gente tem um profile, a gente tem um username que a gente cadastrou, né, dev site profissional, e a gente tem os nossos repositórios. Considere os repositórios como sendo os nossos projetos. Então, eu vou criar um primeiro projeto, que é o projeto da atividade 2, que é essa atividade que a gente está criando. Então, no repositório name, eu vou colocar atividade 2. Beleza? Atividade 2 está disponível, posso colocar uma descrição, é opcional. E se o repositório é público ou privado. Se for privado, somente você vai ter acesso. Se for público, qualquer pessoa do mundo inteiro vai ter acesso. Então, vou deixar como público e vou criar esse repositório. Assim que eu criar esse repositório, eu tenho a opção de baixar esse repositório para a minha máquina. E é isso que eu vou fazer. E eu tenho 3 formas de fazer isso. Eu posso fazer via interface, eu posso fazer via HTTPS ou eu posso fazer via SSH. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou fazer via HTTPS. Não vou entrar aqui em detalhes qual é a diferença de um por outro, porque não é o foco do curso. Então, simplesmente eu vou clicar nessa opção para copiar essa URLzinha que está aqui, beleza? Agora que eu fiz um Ctrl+C nessa URL, eu tenho que trazer esse repositório para minha máquina, ok? Dentro da minha máquina, eu tenho uma série de arquivos aqui, ó, documentos, imagens, enfim. E pelo Git Bash, que eu acessei por aqui, mas vocês podem acessar por aqui, ó, Git Bash, ok? Eu posso navegar por todo o meu computador. Não se assustem, porque aqui pode parecer complexo, mas é simples depois que tu coloca isso num dia a dia, numa prática. Então, primeiro comando, o ls, ele lista todos os arquivos da onde eu estou. Então aqui, pessoal, eu vou acessar os documentos, ok? Então, acessando os documentos é a mesma coisa que eu estivesse acessando esse repositório aqui, ó, que está vazio. E agora eu vou fazer um clone para dentro desse projeto, dentro dessa pasta. Então o que eu vou fazer? Eu vou digitar git clone e vou clicar com o botão direito e vou dar um paste para colar. Feito isso, vou dar um enter. Então ele está clonando a atividade 2 e ele clonou aqui, ó. Veio uma pastinha, que é a pastinha que está lá no servidor do GitHub, que não tem nada a princípio, mas a gente vai criar um arquivo para ela. Então eu vou acessar essa pastinha
e vou criar um arquivo, ok? Vou criar um arquivo que vai se chamar Dicas para ser feliz, ok? Vou acessar esse arquivo e vou colocar sorria mais, dê bom dia para as pessoas, faça, não ofenda ninguém, ok? Vou salvar isso aqui, as dicas para ser feliz, e agora eu vou voltar aqui para o meu terminal. Assim que eu voltei para o meu terminal, pessoal, se eu der um ls agora, ele vai aparecer ali, ó, atividade 2. Então agora eu vou dar um cd. O que é o cd? Ele está dizendo assim, ó, cara, entra para mim nessa pasta, na pasta atividade 2, ok? Entrei na pasta atividade 2, e agora se eu der um ls, ele tem o arquivo dicas para ser feliz, e agora eu já estou dentro, o clear ele limpa, tá? E agora eu já estou dentro de um repositório Git. Pelo fato de eu estar dentro de um repositório Git, se eu fazer um Git status, estava lá naquela relação que a gente viu anteriormente, ele aparece lá, olha, nada foi comitado ainda, mas você pode adicionar esse arquivo. Então, vamos lembrar daquela sequência que a gente viu? Qual que é a sequência que a gente viu? ACP, Add Commit Push. Isso aqui é o que a gente mais vai utilizar aqui dentro do GitHub, ok? Então, voltando aqui para a nossa VM, eu vou dar então um git add-a, o A é de all, ou seja, adiciona todos os arquivos desse repositório. Agora, se eu der um git status, ele vai ficar verdinho, e agora eu vou colocar uma mensagem, git commit -m, e eu vou digitar uma mensagem aqui dentro, adicionando dicas para ser feliz, ok? Feito isso, olha só que interessante, eu tentei comitar e ele retornou a seguinte mensagem, cara, me diz quem você é, please tell me who you are. Então tá faltando uma configuração aqui, que é uma configuração que eu digo pro Git, olha Git, eu sou essa pessoa, e ele já até me diz aqui como é que eu faço isso. Então basicamente eu dou um Ctrl C nisso aqui, ó, copio, clico com o botão direito e copio, clico com o botão direito aqui, paste, e aqui no e-mail eu tenho que colocar o meu e-mail, né? Eu tenho que colocar o meu e-mail mesmo, paranalp@gmail.com, ok? E também eu tenho que configurar meu name, então eu copio isso aqui também. Aqui tá, pessoal, vocês vão colocar os dados de vocês, e não os meus dados, certo? Então eu vou colocar aqui, Karan Prof, beleza? Feito isso, eu posso colocar a setinha para cima, que ele vai me trazer o histórico do que eu digitei, e eu vou tentar dar um commit novamente. Agora sim, eu fiz o commit com sucesso, então na sequência a gente tem o add commit push, né? Então, vamos lembrar do que a gente viu, ó. Add commit push, add commit push. Então agora falta o push. O push eu vou estar empurrando essa informação lá para o servidor, então eu dou um git push. Agora ele vai pedir para eu logar, né? Então eu vou logar pelo browser, e aqui ele vai pedir para eu dar uma autorização. Então eu autorizo isso, e assim que eu autorizei isso, ele já vai commitar, já vai fazer o push com sucesso, ok? Então ó, ele enviou para o servidor. Agora se eu vim por aqui, pessoal, e atualizar essa página, olha que interessante, porque ele apareceu, dicas para ser feliz, beleza? E agora, pessoal, eu posso também fazer algumas alterações aqui dentro. Então eu posso fazer outros commits. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar mais uma dica para ser feliz. Viaje mais. Ok? Salvei, voltei lá para o meu terminal. E aqui eu dou um git status, ele está vermelhinho. Então vamos lembrar da sequência, git add-a, git commit -m, adicionando nova dica. E por último, git push. Então nossa sequência ACP, git add, git commit e git push. Feito isso, pessoal, ele já atualizou aqui. E aqui já aparece 2 commits. Olha só que interessante. Assim que eu coloco aqui, ó, adicionando nova dica, se eu clicar aqui, ele coloca, olha só o que aconteceu. Tu colocou esse texto a mais. Então ele vai te mostrando
a nível de sequência tudo que foi feito naquele arquivo. Então fica muito fácil de tu identificar quem fez determinada atividade. Beleza? Então, basicamente a gente fez juntos aqui essa atividade. A gente criou uma conta no GitHub, baixamos o Git, criamos um repositório, baixamos o repositório, adicionamos um arquivo no repositório, escrevemos uma mensagem e enviamos para o servidor. E por último, não menos importante, tira uma fotinho lá no Instagram e me marca para eu saber que você conseguiu fazer com sucesso essa atividade. Será que o Vinícius vai conseguir fazer? Bom pessoal, eu terminei aqui a minha atividade enquanto eu editei o vídeo. Eu só tive um probleminha no antivírus, que eu tive que desativar o antivírus do computador, porque com ele ativado a pasta não cria. Então se tu tá com o antivírus ativado aí, desativa que vai funcionar tudo certinho. Vou abrir aqui, ó. Muito bom, agora a gente vai criar a aula 2 no Git. Que aula 2 é essa, pessoal? É a nossa aula do curso. Se a gente vem aqui no curso, se eu der um F5, eu tenho aqui o nosso aula 1. Mas na aula 2 eu não tenho isso ainda. Então o que eu vou fazer é criar esse arquivo. Para criar esse arquivo é muito simples. Eu vou vir por aqui no nosso projeto e eu vou ver que já tem uma aula 1. Então eu vou utilizar a aula 1 como referência, que é essa aula que está aqui. A gente consegue ver todas as informações da nossa aula, né? Tanto o vídeo quanto o slide. Então eu vou utilizar esse cara como referência para criar a aula 2, porque eles são muito parecidos. Então eu vou clicar em cima dele, Ctrl C, Ctrl V. Vou clicar aqui então, aula 2. A aula 2. E aqui eu vou trocar algumas informações. A primeira coisa que eu vou trocar não é introdução, né? Então eu vou dar um Ctrl H. Ctrl H é o replace, né? A gente já viu na aula anterior. Aqui eu vou colocar então aula 2, GitHub. E vou fazer um replace all. Ok? Atualizei. Agora falta eu atualizar algumas coisinhas, né? Então, por exemplo, o descritivo da aula. O descritivo da aula é esse que eu vou colocar aqui. Eu já deixei separadinho. Ó, beleza? E falta eu atualizar o vídeo e a apresentação. Então, a apresentação, pessoal, eu pego ela por aqui, se eu não me engano. Deixa eu até pegar aqui esse link já prontinho. Eu utilizo essa ferramenta para criar as apresentações. É uma ferramenta bem legal, porque ela disponibiliza algumas animações, ela permite a exportação. Então fica muito legal de a gente gerenciar através dessa ferramenta. Esse é o cara. Aqui eu vou colocar então aqui aula 2, né? Aula 2, GitHub, beleza? E aqui tem uma opçãozinha de compartilhar como código. Então eu copio isso aqui e eu vou pegar isso e eu vou colocar dentro do nosso arquivo aqui, ó. Então eu vou alterar só esse finalzinho aqui, ó. Ok? Fiz isso, então já adicionei a aula 2. Agora dentro do index.html, que é a nossa página inicial aqui do site, eu tenho que atualizar isso para atualizar a URL, né? Então eu vou vir aqui e vou pesquisar GitHub. Dentro do GitHub que está aqui, em vez de ser Portfolio Details, eu vou apontar para aula2.html. Vou dar um Ctrl S, vou atualizar isso aqui. Clicando agora, ele já direciona para a aula 2. GitHub, legal, apareceu a aulinha aqui do lado. Então já está funcionando e falta somente atualizar esse vídeo aqui na lateral, que eu atualizo na aula seguinte. Beleza? Feito isso, pessoal, agora eu tenho um repositório, que é o repositório do GitHub do nosso curso, que está lá no meu repositório pessoal. Então eu vindo por aqui, ele tem aqui repositórios, e dentro desse repositório tem o curso Site Profissional. Esse repositório eu vou colocar essas informações que eu acabei de colocar. Então a gente já aprendeu como: git status, eu vejo o que foi modificado, git add-a, git commit-m, add aula 2, ok? E agora o git push, nossa sequência, git add, git commit, git push. E agora essa informação já está lá dentro do repositório
do curso Site Profissional. Está aqui mais um commit, Add Aula 2. Ok? Feito isso, concluímos então essa aula. Parabéns por ter chegado até aqui. Pessoal, essa aula eu tive que gravar 3 vezes para conseguir ter sucesso nessa apresentação. Então, por favor, valorizem esse conteúdo, curta, comenta e me diz aí o que tu achou do GitHub. Sei que talvez você possa ter enfrentado algumas dificuldades, porque hoje é algo muito abstrato, mas eu te garanto que com o tempo, com o uso, isso fica muito natural. Te vejo na próxima aula e até!